Fala pessoal, tudo bem? Vamos de resumo então do Big Brother Brasil, que muitas coisas aconteceram à noite. Lembrando que nós vamos fazer um resumo rápido aqui, porque o resumo geral a Kel vai fazer na próxima live aí, que vai acontecer após as 15 horas, tá? Após as 15 horas, fica ligadão aí no seu celular para você receber notificação. Se você não receber notificação, entra lá no canal que ela vai bater um papo, vai resumir mais detalhado. Então a gente já começou a noite aqui com aquela festa, lá que foi a festa esotérica da Jade, né? A Jade com aquela playlist que todo mundo tava falando que dá sono. Essa é a conversa lá dentro, né? A playlist que dá sono. E aí, no começo da festa, os meninos se reuniram ali, ó. Vocês podem ver que ali tem o DG, o Arthur, o PA, o Scooby. É o seguinte, eles estavam falando sobre amizade, né? Reforçar a amizade, coisa e tal e coisa e tal. Nesse momento, a Laís começou a pescoçar lá, gente. Começou a ouvir o que eles estavam falando. E sem titubear, realmente sem titubear, correu lá e foi falar para a Jade que os meninos estavam falando sobre aliança, formação de aliança. Sendo que foi totalmente ao contrário. Exatamente que eles não estavam falando de jogo, eles não estavam falando nada de jogo, eles estavam falando sobre formar aquele pacto de amizade mesmo. Em nenhum momento eles entrarem em detalhes sobre jogo. E aí, você já sabe, né? Todo mundo fica lá desesperado, principalmente a Laís viu que a saída da Bárbara a incomodou, e aí ela está atirando para todos os lados. Você vai ver nos slides seguintes, tá? Aqui, gente, a Laís foi lá e falou a mesma coisa para a Eslovênia, né? Que o DG, o PA, o Arthur, o Thiago e o Scooby falaram sobre a aliança, né? Perguntando à Eslovênia. Aí ela falou assim, estavam falando de aliança, inclusive bateram na mão um do outro, beijaram a testa, eles fecharam a aliança agora. Ah, mas gente, era mentira, não era aliança. Na realidade, eles estavam falando sobre o pacto de amizade entre eles lá, que isso que eu acho muito bacana, tá? Gente, essa cena aqui foi uma das cenas que a maioria das pessoas estavam esperando, principalmente quem shippa o casal, que foi a cena do beijo em público da Jade e do PA, né? O pessoal tava shippando bastante, estão shippando bastante esse casal, mas eles estavam esperando o quê? Aquela cena que todo mundo queria ver, que é a cena do beijo. E isso aconteceu. E aí todo mundo ficou eufórico, ficaram todo mundo feliz, que não sei o quê, como se estivesse acontecendo com eles, né? Agora vamos ver se isso é real, se isso não é apenas jogo. Eu acho que não, porque se for jogo, os dois sairão machucados dessa história. Gente, agora a gente vai entrar numa questão aqui. Aqui é o Gustavo conversando com a Laís. Lembre que a estratégia de jogo deles é deixar todo mundo apavorado dentro da casa para eles aproveitarem desse apavoro deles para eles jogarem? Pois é, eles já começaram a colocar em prática. Vocês viram que a Laís está fazendo mais isso do que o Gustavo. A Laís está mentindo muito. E assim, lá dentro talvez as pessoas abracem muito ela. Só que quando as pessoas que estão lá dentro saírem, não sei se a amizade vai continuar. Aqui ele falou para ela que o Big Brother está flopado aqui fora. Todo mundo tá vendo o Big Brother como uma chacota. E ela diz, e ela toda empolgadona lá falando. Talvez esteja flopado em alguns momentos, eu concordo. Como chacota, em alguns momentos também teve, mas não é generalizado. Isso aconteceu em alguns momentos e o Boninho praticamente já está corrigindo isso. Aqui, gente, é o seguinte. Essa cena aqui é uma cena que, assim, eu fiquei realmente chateado quando eu vi ela falando isso. Eu assisti a noite inteira, tanto até ainda com sono, assisti a noite inteira, que é o seguinte. A Laís falou o seguinte, as pessoas acham que você vai na onda do DG. O DG se aproximou de repente. Aí a Natália fala, não acho nada. A Laís, cuidado. A Natália repetiu, eu não acho nada. E aí a Natália saiu do local e deixou a Laís falando praticamente sozinha. Então assim, como eu falei ali no início, né, a Laís está desesperada e ela tá tentando atirar para todos os lados para formar aliança. Só que isso é capcioso, porque se ela pegar alguém de mente aberta, que pensa, que raciocina, que coloca os pingos nos is, pode ser que ela rode. E uma dessas pessoas pode ser a própria Jade, que ela é bem, né, ela pensa bastante, ela é bem calculista nesse sentido, tá? Aqui, gente, é uma cena também que eu fiquei bastante chateado, porque pelo diálogo delas aqui, assim, tá rolando uma falsidade muito grande ali, e o próprio DG já tinha falado que esse é um jogo de falsidades, mas assim, tem gente ali que escancara muito isso, né? Pra vocês terem noção, olha só o que aconteceu. A Laís falando, gente, que pra Lin e pra Jessi que protegeu a Natália do início do jogo. Mas, gente, vamos lá. Se realmente elas protegeram, por que a Lin e a Jessi não rebate a mentira da Laís? Entendeu? E assim, ainda estão tentando se aliar.
Inclusive, gente, é complicado porque não dá pra entender. Isso é uma mentira descalada, porque isso não aconteceu. A Lin e a Jessie sabem muito bem disso aí. E a Jessie, que normalmente fala tudo, dessa vez ficou caladinha, não falou nada. Por que ela não desmentiu? Eu falo, não, é mentira, isso não aconteceu. Porque realmente não aconteceu e eles estão dando uma de espertões aí, né, ó. Tô de olho grudado em vocês, tá, ô espertinhas? Gente, essa cena aqui é do Gustavo. O Gustavo falando que é o seguinte, que ele quer mexer no jogo, tá? Por que ele quer mexer no jogo? Eu não sei se vocês sabem, quando ele entrou lá, ele apontou algumas pessoas que ele considera planta que não estavam tomando votos. Então é o seguinte, ele falou para a Laís que as próximas pessoas que ele quer mexer é o Thiago, porque ele é muito, na realidade, amado pela casa e não recebe votos. E aí eu tenho que concordar com o Gustavo, porque lembra que eu falei pra vocês, a gente vem falando o tempo inteiro, tanto nas lives quanto nos vídeos, que é o seguinte, as plantas não são votadas, mas elas não são votadas porque as pessoas não querem. Na realidade, os que criam atrito, os que dão a cara pra bater, se destacam mais, e pra que se destaca, levam martelada. E aí eles vão automaticamente, quase que por osmose, deixando as plantas lá. Quando eles percebem que as coisas estão acontecendo, já é no final do game, aí não tem como mais correr, aí ele sai e fica as plantas lá. E assim, ele está certo. Se essa é a intenção dele, tem que mexer no jogo mesmo pra gente ver as coisas acontecerem aqui fora. Essa cena aqui também é mais uma cena onde a Laís fala para que a Natália tome cuidado com o DG, porque ele se aproximou muito rápido por conta de interesse, que já tinha falado lá fora, mas eu estou repetindo porque ela falou novamente a mesma coisa, e assim, ela quer colocar a Natália contra o DG, e a gente sabe que não é isso, porque o DG, o tempo inteiro que ele está conversando, ele está inclusive comparando que as atitudes da Natália são semelhantes às da Eslovênia, porém as pessoas só atacam de forma gratuita a Natália. Gente, essa cena aqui é uma cena assim que eu achei bem pertinente, até os comentários do próprio DG em relação à Natália e às coisas que estão acontecendo com ela, tá? Para vocês entenderem, ele estava conversando aí com o Scooby e ele falou assim, olha, a mina preta não tem razão para a mina. A mina preta não dão razão para a mina, subestimam ela, mas a mina não vai sair, a mina é forte, intimida. Se o Brasil for burro, tira ela, mas ela não vai sair, vão ter que engolir, né? Ele falou outros nomes lá que eu não vou citar aqui, tá? Mas assim, ele usou um nome bem, né, pejorativo para falar que coloca o dedo e enfim. Eu tenho que concordar com ele. O Brasil está enxergando, DG, a gente está enxergando tudo que está acontecendo aí dentro, a gente sabe, a gente inclusive sabe do temperamento da Natália. A gente sabe até como ela age, mas o que está acontecendo aí dentro não pode acontecer nem aí dentro, nem aqui fora, nem em lugar nenhum do mundo, tá? É um ataque desnecessário, gratuito, e assim, prefiro não colocar aqui as minhas opiniões em relação a isso, não por omissão, tá? Mas você sabe o que eu estou falando e as coisas estão acontecendo. Assim, é de uma gratuidade fora do comum, e o que está acontecendo lá dentro reflete na vida real aqui fora. E aí o que tem que acontecer é a gente se mobilizar e fazer o que precisa ser feito, tá? A Natália não vai mudar o jeito dela porque as pessoas querem, e nem lá dentro, e nem porque eu quero aqui fora. Mas o que não pode acontecer é injustiça, porque assim, não vejo motivo nenhum a não ser ela ter ficado com Eliezer para as pessoas estarem tratando ela assim. Triste, mas é real. Essa cena aqui, gente, foi icônica por estar muito engraçada. Aqui o pessoal foi tirar foto e, logicamente, o Arthur, ele é muito baixinho, ele teve que subir nas costas do Gustavo para conseguir sair na foto, né? O pessoal não perde a oportunidade, né? Mas foi engraçado, isso é uma parte engraçada aí de tudo que a gente tá falando. Aqui foi o beijo, né, da Natália e do Eliezer, que o pessoal, né... Alguns ficaram com a boca aberta, pro Vini, né? Para outro foi surpresa zero pessoas do Brasil atingidas, então tá tudo certo. Gente, essa cena aqui foi uma cena que aconteceu pós-festa, tá? É o seguinte, a Natália pediu para o Vini ir lá na despensa pegar preservativo para ela. Simples assim. E aí, muitos estão comentando na internet falando o seguinte, né? Lembra da frase que a Natália falou lá na eliminação? Olha, o que é seu tá guardado? E muitos compararam aquela frase com essa cena aqui. Eu acho que isso não teve nada a ver. Eu entendi o recado dela, que era a questão do jogo mesmo, não era porque ela ia fazer isso com ele. Mas assim, isso aqui foi uma consequência da festa, pós-festa. Mas eu acho que assim, eu vou falar a minha opinião aqui em relação ao que está acontecendo com o Vini, tá? O Vini, ele simplesmente, ele tá muito submisso às coisas que estão acontecendo aí em cima, ao gostar do Eliezer,
e enquanto o Eliezer tá curtindo e indo pro jogo, ele tá lá jogado, e toda a expectativa depositada nele tá indo por água abaixo, e isso é prejudicial para ele hoje e sempre, tanto no jogo quanto na vida. Eu espero que ele saia de lá, que ele acorde, que ele tenha uma orientação para que ele possa melhorar como pessoa, como ser humano e se valorizar primeiramente, né? Infelizmente, o que aconteceu foi isso. Aqui é os dois lá na cama, lá, edredom, né? Essa festa foi a festa do edredom e vocês vão entender por quê. Aqui a gente tem aqui a Laís e o Gustavo, que a Laís falou e acabou ficando com o Gustavo, né? Então, se foi bom pra ele, que siga assim. Então, pessoal, basicamente esse foi o resumo do que aconteceu na noite. Aconteceu outras coisas pormenores lá que não tem muita relevância, então não trouxe aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo. E não esquece de deixar aqueles like maroto e se inscrever aqui no canal. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Fui!